Procrastinar também é uma escolha errada. Você já sentiu que está sempre deixando as coisas para depois? Como se tivesse uma energia travada dentro de você, como se soubesse exatamente o que precisa ser feito. Mas mesmo assim, não consegue. Agir é como viver com os olhos abertos e ainda assim continuar paralisado. Você tem metas, tem planos, sabe o caminho, mas no fim do dia, tudo continua no mesmo lugar. E o pior, você também. E essa paralisia silenciosa, ela pesa. Você vai para a cama sabendo que mais um dia foi desperdiçado. E mesmo que ninguém tenha cobrado nada, lá dentro de você, algo te acusa. Você prometeu que hoje seria diferente. Você disse que ia começar. Você falou que era só mais um vídeo antes de focar, mas não focou. E o tempo passou. Mais uma vez. A essa altura, talvez você já saiba disso tudo, mas continua preso. Preso em distrações, em justificativas, em rotinas automáticas que te afastam da sua própria verdade. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Não para te motivar com frases bonitas, mas para te mostrar o que o estoicismo tem a dizer sobre essa batalha silenciosa. Porque sim, procrastinar também é uma escolha errada. E hoje, nós vamos encarar essa verdade, juntos. A procrastinação não é preguiça, não é falta de talento, é medo, é fuga, é uma dor mal compreendida. Você adia o que mais importa porque isso te expõe, porque te obriga a sair da ilusão do controle, porque no fundo, você tem medo de descobrir que, mesmo tentando, ainda pode falhar. E é aqui que o estoicismo entra, para te lembrar que falhar faz parte, que a vida não te exige sucesso, te exige presença. Epicteto dizia: faça o que deve ser feito, o resultado não está sob seu controle. Essa é a chave. Você não precisa ter certeza, só precisa ter coragem. Coragem de começar, coragem de agir mesmo com dúvida, coragem de se levantar quando a mente grita para ficar. Imagine agora uma pessoa comum. Acorda, pega o celular, enrola um pouco na cama. Sabe que tem um compromisso, mas arrasta amanhã como se estivesse carregando o mundo nas costas. Cada tarefa parece uma montanha, cada passo é adiado. O dia vai embora e a sensação de culpa chega como um tsunami silencioso. Essa pessoa pode ser você, pode ser alguém que você ama, pode ser qualquer um de nós. A procrastinação é democrática. Ela atinge o ansioso e o autoconfiante, o inseguro e o determinado, porque ela se alimenta da mente que não foi treinada, da mente que vive à deriva, esperando o momento perfeito. Mas o estoicismo te avisa: o momento perfeito é uma ilusão. Marco Aurélio escreveu em seu diário: levante-se, faça o que a natureza espera de você. A natureza espera a ação, espera responsabilidade, espera a presença. Você pode passar a vida inteira esperando a coragem aparecer, ou pode descobrir que a coragem vem depois da ação, não antes. E essa é a verdade que ninguém te conta. Você não precisa se sentir pronto. Você só precisa começar. Começar pequeno, começar agora, começar mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo sem garantias, porque é no fazer que a força aparece. É no movimento que o medo perde voz. É no agora que o futuro é moldado. Se você ainda acha que está só esperando o momento certo, deixa eu te contar. Isso é ego disfarçado. O ego quer ter controle sobre o resultado. Quer garantir que vai dar certo, quer evitar falhar, mas o estoico entende: falhar é só um detalhe. O que importa é agir, fazer o que está ao seu alcance. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. E ela está passando. Agora mesmo, você já se perguntou quantos projetos você deixou morrer só porque não se sentiu pronto? Quantas oportunidades escaparam porque você estava esperando melhorar um pouco antes? Quantos dias da sua vida você gastou assistindo outras pessoas viverem
enquanto a sua ficou pausada. A procrastinação rouba mais do que o tempo. Ela rouba a sua confiança, rouba sua energia, rouba sua identidade, porque cada vez que você promete e não cumpre, você se afasta de si mesmo. Mas você pode reconquistar isso com um passo, com um ato, com uma escolha consciente. Você precisa parar de esperar por motivação. Motivação é um luxo. Disciplina é o que salva. E mais do que isso, o que salva é clareza, saber o que você quer, por que você quer e o que você está disposto a fazer por isso. O estoico não se distrai com desculpas. Ele se ancora na verdade. Ele escolhe agir, não porque é fácil, mas porque é necessário. Então agora, respire fundo, olhe para a sua vida, para as coisas que você tem deixado para depois, para tudo aquilo que você sabe que precisa enfrentar e não enfrenta. Não como quem se julga, mas como quem desperta. Depois se pergunte, se eu continuar assim, onde estarei daqui a 1 ano? O que vai restar de mim se eu seguir adiando tudo o que importa? Agora inverta a pergunta. E se eu começasse agora? E se eu me tornasse o tipo de pessoa que age mesmo com medo? Sabe o que muda? Tudo. Porque a diferença entre quem vence e quem fica estagnado não está no talento, está na escolha. Procrastinar é uma escolha errada. E agora que você sabe disso, não dá mais para fingir que não sabe. Você pode continuar nesse ciclo, ou pode levantar hoje e dar o primeiro passo. E esse passo pode ser simples: desligar o celular, abrir o livro, mandar a mensagem, dar 5 minutos de foco real, não importa. O que importa é agir, porque o tempo, ele não espera. A vida, ela não repete cena. E você ainda pode escolher diferente. Você ainda pode ser o estoico da sua própria história, o autor da sua mudança, o responsável pela própria liberdade. Agora me diga, você vai adiar isso também? Ou vai fazer da sua vida uma resposta firme ao chamado da ação? Você já sabe a resposta, e se chegou até aqui, é porque no fundo já decidiu. Então vai, faz. A vida não espera. E o estoico age, mesmo sem certeza, mesmo sem aplauso, mesmo sem vontade. Você está aí, com o vídeo aberto, talvez em segundo plano, talvez com o celular na mão, talvez pensando em outra coisa. Mas por algum motivo, você ainda está aqui, sabe por quê? Porque você está cansado de se enganar, cansado de fingir que está tudo sob controle, quando na verdade você sente que a vida está passando por você, como se o mundo andasse em alta velocidade e você estivesse parado no mesmo lugar, atrasado com seus projetos, distante da pessoa que você queria ser, afogado em pensamentos que te paralisam. E é por isso que a procrastinação não é o problema. Ela é o sintoma de uma mente ansiosa, insegura, acostumada a sobreviver e não a viver. Vamos ser sinceros por um momento? Você já se pegou dizendo, agora não é a hora? Ou amanhã eu resolvo isso? Ou ainda, hoje não estou bem, preciso de mais energia. E no dia seguinte, adivinha? A mesma coisa, porque o problema nunca foi o dia. O problema nunca foi o cansaço. O problema é a desconexão com o que realmente importa. Você perdeu o eixo e está girando em torno de distrações, estímulos, demandas que não são suas. Você está gastando energia demais e propósito de menos. O estoicismo nos chama de volta para dentro. Ele não te promete sucesso, riqueza, glória. Ele te promete algo mais valioso: o domínio de si mesmo. Epicteto foi escravo, e mesmo sem liberdade externa, descobriu que o verdadeiro poder não está em fazer o que se quer, mas em fazer o que é certo. E fazer o que é certo, meu amigo, muitas vezes significa levantar da cama mesmo sem vontade, dizer não ao que te distrai, escrever a primeira linha do projeto que você vem adiando há meses, encarar a vergonha, a dúvida, o medo. Tudo isso é difícil, mas é possível. E mais do que isso, é necessário, porque se você não escolher mudar agora, nada muda. A vida vai continuar correndo, as contas vão chegar, o tempo vai passar, as oportunidades vão se apagar. E o que vai restar? Arrependimento.
Você não vai se arrepender por ter tentado, mas vai se arrepender por não ter tentado. Você não vai se arrepender por falhar, mas vai se arrepender por nem ter começado. Você não vai se arrepender por cair, mas sim por nunca ter colocado o pé na estrada. Marco. Aurélio, imperador de Roma, tinha tudo: poder, riquezas, exércitos, influência. Mas sabe o que ele fazia todos os dias? Escrevia para si mesmo: você nasceu para agir, não para ficar parado, não para se arrastar por entre desculpas. Essa frase está no seu diário, o mesmo que virou o livro Meditações. E ele não escreveu para ser lido. Escreveu para lembrar a si mesmo. Porque mesmo um imperador precisava se lembrar que o tempo é curto. E você? Está se lembrando disso? Ou está fingindo que tem tempo demais? A procrastinação é uma anestesia. Te protege da dor de errar, mas também te impede de crescer. Te afasta da frustração, mas também te rouba a realização. Te oferece alívio imediato e culpa a longo prazo. E se você está vivendo nesse ciclo, você já sabe como termina. Mais ansiedade, mais cobrança, menos respeito por si mesmo. E essa é a verdade mais dura de todas. Quanto mais você procrastina, menos você confia em você. A sua palavra para os outros pode ser firme, mas para si mesmo virou vento. Mas o estoicismo nos oferece uma saída, não mágica, não instantânea, mas sólida. A saída começa com a autorresponsabilidade. Não é o algoritmo, não é a agenda cheia, não é o caos do mundo, é você. Você e a sua escolha. A cada minuto, a cada distração, a cada microdecisão entre fazer ou adiar. E o estoico escolhe fazer, mesmo com medo, mesmo com sono, mesmo com dúvida. Sabe o que vai te salvar? A consistência, a repetição do pequeno, o gesto diário, o esforço silencioso. Não é o vídeo motivacional, é a escolha de levantar, é o ritual de escrever, é o compromisso com você mesmo. E a cada vez que você age, você destrava uma parte de si que estava adormecida. A coragem cresce, a clareza volta, a vida responde. Então pare, respire, olhe em volta. Você está vivo. E isso já é motivo suficiente para não desperdiçar mais um dia. O que você precisa fazer agora? Qual é a tarefa que te persegue no fundo da mente? Qual promessa você vem quebrando para si mesmo? Escolha uma, só uma, e faça, sem esperar estar pronto, sem esperar energia, sem drama, sem perfeição. Só faça e depois faça de novo. Você acha que procrastina porque é fraco, mas a verdade é que você está cansado. Cansado de tantas exigências, cansado de tentar agradar todo mundo, cansado de parecer bem enquanto por dentro você está travado. Você não está só fugindo das tarefas, está fugindo da pressão de parecer perfeito, está fugindo da ideia de fracassar na frente dos outros, está fugindo do julgamento. E por trás disso tudo está o medo. Medo de dar tudo de si e ainda assim não ser suficiente. Medo de se expor. Medo de não aguentar a dor. Mas você já parou para pensar na dor de não tentar? A dor de viver aquém do que você poderia ser? A dor de se olhar no espelho e saber que você se sabotou? A dor de ver o tempo passar, sem deixar marca? Essa dor é silenciosa, mas ela te consome, te enfraquece, te transforma numa sombra do que você deveria ser. O estoicismo é, acima de tudo, um chamado à ação com propósito. É uma filosofia que não se contenta com intenção. Ela exige movimento. Ela exige que você se levante do chão, mesmo quando tudo dentro de você diz para ficar. Sêneca disse: não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. E cada segundo que você entrega à procrastinação é um pedaço da sua existência que vai embora e não volta. O tempo que você adia para agir é o mesmo tempo que você doa ao arrependimento. Você tem noção do que poderia construir se parasse de adiar?
Você tem noção de quem você poderia se tornar se honrasse as promessas que faz para si mesmo? Quantos livros não foram escritos porque alguém não estava pronto? Quantas empresas não nasceram porque alguém tinha medo de falhar? Quantas conversas importantes ficaram engasgadas porque hoje não era o dia? O mundo está cheio de possibilidades mortas por culpa da procrastinação. E sabe o mais cruel? A maioria delas morreu sem barulho, morreu no silêncio do amanhã eu vejo isso, no sussurro do agora não dá, no clique automático do só mais um vídeo, e quando você acorda já foi, mas você ainda tem tempo, ainda respira, ainda sente esse incômodo no peito. Isso é vida. Isso é sinal de que algo em você quer mudar. E o estoicismo vai te ajudar. Não com respostas fáceis, mas com clareza, com responsabilidade, com foco. Porque no fim só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que usam o tempo como desculpa e aquelas que usam o tempo como ferramenta. Você escolhe qual delas vai ser. Você pode estar pensando, mas e quando eu estou exausto? E quando eu simplesmente não consigo? E a resposta estoica é clara. Faça o que estiver ao seu alcance, nem mais nem menos. Só o que está nas suas mãos. Não se cobre pelo impossível. Mas não se esconda atrás disso também. Haja dentro da sua realidade. Mas haja um parágrafo, uma ligação, uma mensagem, uma leitura, uma decisão, um não que você vinha engolindo. Tudo isso conta. Tudo isso move a sua vida para frente. Você não precisa mudar tudo hoje, só precisa dar o primeiro passo. E depois, mais um. E mais um. Até que um dia você olhe para trás e perceba que não é mais a mesma pessoa. A procrastinação ainda aparece, sim, mas agora você sabe como responder. Agora você tem ferramenta, tem clareza, tem filosofia e, acima de tudo, tem consciência. Marco Aurélio dizia, pensa como um homem de ação, age como um homem de pensamento. Essa frase resume tudo. Não, seja apenas alguém que pensa em mudar. Seja alguém que pensa, enquanto muda. A ação não precisa ser impulsiva. Ela pode ser profunda, calma, consciente. Mas ela precisa existir, porque viver só no plano das ideias é uma forma sofisticada de não viver. Você pode continuar se iludindo, dizendo que um dia vai, dizendo que quando tudo se encaixar, aí sim, ou pode admitir de uma vez por todas. O cenário ideal não existe. O que existe é o agora. E se você não fizer agora, vai continuar repetindo o ontem e matando o amanhã. Você chegou até aqui, e isso não é pouca coisa. Você poderia ter parado no início. Poderia ter clicado em outro vídeo. Poderia ter ido rolar o feed fingindo que não ouviu o que precisava ouvir. Mas você ficou. E isso me diz tudo. Você não está satisfeito com a sua vida como ela está. Você sabe que pode mais. Sabe que já perdeu tempo demais. Sabe que tem carregado desculpas como se fossem justificativas, quando na verdade são só escudos. Escudos que te protegem da dor de mudar, mas também te aprisionam na dor de não viver. Procrastinar também é uma escolha. E você já fez essa escolha por tempo demais. Agora, é hora de escolher diferente. Não porque alguém está te cobrando, mas porque você decidiu se levar a sério. Você decidiu parar de mentir para si mesmo. Decidiu sair do piloto automático. Decidiu encarar a sua vida de frente, como um estoico. O estoico não foge do desconforto. Ele o encara. Ele o transforma. E talvez esse vídeo tenha te confrontado mais do que você gostaria. Mas foi com carinho, com verdade, com a intenção de te lembrar que você tem poder. Poder de se levantar. Poder de mudar a direção. Poder de fazer diferente. Mesmo sem saber como vai ser. Mesmo sem garantia nenhuma. Porque você não precisa de garantia. Você precisa de ação. A partir de agora, cada vez que você pensar em adiar algo importante, lembre-se disso. Cada depois custa uma parte de quem você poderia ser. Cada amanhã eu vejo isso custa um pedaço da sua liberdade. Cada desculpa pesa como corrente. E você não nasceu para viver acorrentado. Você nasceu para agir, para construir, para deixar marcas, para honrar o tempo que você tem com a sua presença.
Então levante-se. Não amanhã. Agora. Escolha a tarefa mais adiada e dê o primeiro passo. Seja escrevendo uma linha, seja desligar uma distração, seja dizer um não, seja pedir ajuda. Mas faça, e depois faça de novo, e de novo, até que sua vida comece a se mover com o peso das decisões que importam. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser honesto. Honesto consigo mesmo, com o tempo que você ainda tem, com o chamado que te trouxe até aqui. E se nada mais te convencer, lembre-se disso. A vida não espera. Ela continua. Ela escorre. Ela não pergunta se você está pronto. E por mais duro que pareça, isso é libertador. Porque significa que você não precisa de mais nada. Você só precisa de uma decisão. Se esse vídeo tocou você, se despertou algo dentro que estava adormecido, então não guarde isso só para si. Comenta, compartilha, volte aqui quando estiver perdendo o rumo. E mais importante, se inscreva nesse canal. Aqui a gente não vive de frases prontas. Aqui a gente vive de transformação real. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos juntos, caminhando, com coragem, filosofia e presença. Porque o mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que pararam de adiar. Pessoas que escolheram agir. Pessoas que decidiram ser estoicas na prática. Até o próximo vídeo. E até lá, haja. Como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.